Noite muito, muito especial. É uma noite festiva, é uma noite alegre. Então, nós precisamos celebrar no nosso espírito a conquista dessas meninas. Que a gente não despreze essa organização, que a gente não despreze esse ministério. Assim como nós queremos, na vida secular, uma boa profissão, assim como nós exigimos que os nossos filhos e as nossas filhas, eles vão bem nos estudos, que a gente possa exigir que também eles vão muito bem, que vá muito bem na vida espiritual e no compromisso com as coisas do Senhor. É muito importante nós ajudá-los a continuar essa caminhada e a entender que não é uma falta de satisfação que pode me fazer deixar de cumprir aquilo com que eu me comprometi. Não é hoje eu quero e amanhã eu não quero mais. É desde essa idade que nós ensinamos a ter um compromisso. Porque quantas vezes muitos de nós mesmos, adultos, começamos uma coisa e não terminamos. Por isso que muitas áreas da nossa vida se encontram do jeito que está. Porque a gente começa com aquele gás e no meio do caminho se encontrou uma pedra, uma chateação. Começa a diminuir o ritmo. E aí já não tem mais o mesmo compromisso. Quantas e quantas áreas da nossa vida. Então eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dessas mensageiras que se comprometeram com a obra do Senhor. Glória a Deus pela vida da Esther. Esther, não é? Que concluiu a quarta etapa. Miriam, Gabriele, que fez a quarta etapa. Parabéns, minha querida, não é fácil. É muito bom começar, mas o principal é como terminamos. O objetivo principal é o final da carreira, não é verdade? O começar bem, a maioria começa. Mas o principal é concluir. Então, se espelhem, meninas, se espelhem na amiga de vocês. Não deixe nenhum cansaço, nenhuma chateação, nenhum outro prazer do mundo tirar vocês do foco, que é ser uma mensageira do Rei. Amém? Então, vamos ler a palavra do Senhor, que encontra-se em 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, dos versículos 1 até o 7. Quem achou pode dizer um amém? Vamos ler. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou uma carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti essa carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel esta carta,
rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço, e vede que busca ocasião contra mim. Senhor Deus e Pai, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo nessa noite. Agora te pedimos que toda a mente seja levada cativa em obediência a Jesus Cristo. Que os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos possam estar atentos à mensagem ministrada aqui nesse lugar. Que nada seja perdido, mas que tudo que jorrar do alto trono dos céus possa, Senhor, fluir na nossa vida, que cada semente lançada possa ser plantada em boa terra e que possa dar muito fruto. Senhor, pode me usar, a palavra é tua, eu só sou um instrumento em suas mãos. Toma cada um de nós, faz o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Nessa noite nós não vamos falar de Naamã, um general muito honrado pelo rei, respeitado pelos seus servos, um homem de grande nome. Nós vamos falar de uma menina, uma mensageira do rei, que foi capaz de mudar a vida desse homem por causa de um posicionamento, por causa de uma palavra bem colocada. Essa menina, ela é tirada, tem uma guerra, o rei da Síria contra o rei de Israel, e essa menina, ela é tirada do seu lugar natural. Do seu lugar de nascimento, talvez dos seus pais, dos seus amigos, de tudo aquilo que ela conhecia e de tudo aquilo que era comum para ela. E ela é levada para uma terra estranha, para servir pessoas mais estranhas ainda. Porém, aquela menina, ela não desenvolve sentimentos de tristeza, sentimentos que causam dor, que machucam ela. Aquela menina, você não lê, você não encontra aqui na palavra, ela com frustrações, com crises existenciais. Você não vê uma posição dessa menina com ódio, com vingança, com raiva. O que nós encontramos na posição dessa menina é um serviço excelente. E a primeira coisa que eu quero tratar é que quando Deus nos planta em algum lugar, independente como o cenário se encontra, Ele sabe que nós podemos dar frutos. O Senhor sempre nos coloca em algum lugar por um propósito. A escola onde nós estudamos, a rua onde está localizada a nossa casa, a nossa família, a igreja a qual nós congregamos. Todos esses lugares em que nós estamos aqui por um propósito. O Senhor nos plantou, independente de ser a nossa vontade ou não, para dar fruto. E qual é o fruto que a Bíblia nos orienta a externar? É o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Esse é o fruto que a Bíblia nos orienta a dar. Quando Jesus, certa vez, ele está andando e ele vê uma figueira e ele vai procurar figos. Quem sabe? Tem figos naquela árvore? Tem figos naquela figueira, irmãos? Não. Não tem figos naquela figueira. E Jesus, então, amaldiçoou aquela árvore. Mas nem era tempo de figos. Então, por que Jesus amaldiçoa uma árvore que nem estava no seu tempo de figos? Porque ela tinha folhas. E a figueira é uma árvore que antes de dar folha, ela dá
fruto. E o que isso significa para nós? Que não basta nós termos a aparência de mensageira. Não basta nós termos a aparência de cristãos. Nós precisamos dar fruto para o reino. E às vezes a gente está tão desesperado, tão assolado por uma situação que parece ser ruim na nossa vida, e a gente não consegue dar esse fruto. Mas até o que parece ruim é bom, porque a Bíblia me diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Todo aquele que ama a Deus foi gerado de Deus. Tudo que acontece vai contribuir. Então, onde eu estou, eu preciso marcar fazendo a diferença. E às vezes a gente está muito perdido nas nossas próprias coisas. E essa menina, ela serve a esposa de Naamã. Ela serve. E para mim, essa menina, ela serve com alegria. Ela serve com cuidado. O homem que a tinha cativado, que a tinha levado da sua família. Ela diz para a senhora: ah, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ela dá uma informação de cura para aquele homem. Porque do lado de fora, Naamã era um homem forte, era um homem guerreiro. Mas dentro de casa, Naamã era um homem doente. E ela não se aproveita dessa situação para lhe ferir quem lhe fez mal. A Bíblia nos recomenda a não retribuir o mal com o mal. Mas antes, retribua o mal com o bem. E isso mostrará que nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. E essa menina dá uma informação. E aí a senhora dá tanta importância a uma simples frase de uma menina. Ela pega aquela informação e leva até o seu esposo. Para que ela tivesse a sua palavra tão firmada, ela precisava ser um bom exemplo. E aí é que está. Nós temos sido, em todo o tempo, um bom exemplo do reino. Precisamos caminhar à luz de Cristo. A nossa conduta, a nossa postura precisa ser uma postura de sal e luz, de quem faz a diferença. Às vezes temos do nosso lado pessoas que estão se perdendo porque nós não temos uma boa conduta. E quando a gente abrir a boca, não vão dar crédito àquilo que a gente falou. Quantos de nós conhecemos pessoas que estão perdidas nessa maldita ideologia de gênero? Quantas pessoas nós conhecemos que estão se perdendo porque dizem: meu corpo, minhas regras? Não, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Precisamos pegar o que o mundo está dizendo e ver se confere com a palavra. Se não confere, não é verdade, porque há só um caminho, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, e é Jesus Cristo. Então, quantas pessoas nós vemos vender o seu corpo na internet com danças sensuais em troca de coraçãozinho, de like. E nós não conseguimos falar nada, porque a nossa rede social ela não expõe a Jesus Cristo. Pelo contrário, tem diretas, tem dores, tem vexames. A nossa conduta como vizinhos. Eles escutam a gente brigar a tarde toda. À noite tem gritaria. A nossa conduta precisa ser uma conduta relevante.
Augustinho, ele diz: pregue, se necessário, use palavras. Porque muito mais vale um bom comportamento do que centenas de palavras. A nossa conduta precisa estar de acordo com o que Cristo nos ordena. E aí você pode dizer: Bruna, mas eu não sei o que dizer. Não precisa falar. Se a tua conduta for relevante, tem sempre alguém que está te observando, mesmo que você não saiba. Nós somos cartas vivas. Às vezes, nós somos a Bíblia, que as pessoas vão ler antes mesmo de chegar a Cristo. Mas nós dizemos que amamos a Cristo, estamos nos envolvendo com as coisas de Cristo, mas não nos envolvemos o suficiente ao ponto de amá-lo e externá-lo. Abrir mão das vontades da minha carne. Precisamos ser filhas obedientes, mas também precisamos ser filhos e filhas obedientes. Alguém que nos olha, alguém que se espelha em nós e que espera uma atitude de nós para sair das trevas do pecado e ir correndo para a maravilhosa luz, porque a graça de Cristo mostrou-se salvadora a todos os homens. Não é para um determinado grupo de pessoas. A graça de Cristo mostrou-se salvadora a todos os homens. Então a conduta daquela menina era uma conduta relevante dentro daquela casa. Respeitada, ouvida. Então Naamã pega a informação da esposa e despreze o que foi colocado sobre você por imposição de mãos. Há algo que Cristo derramou em nós e Ele confia em nós o suficiente para nos enviar para o seu reino. Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco e é um privilégio fazer parte dessa obra. Quem aqui é tão feliz por ser salvo? Quem aqui é tão feliz por ter sido encontrado por esse Cristo que é amor? Que abriu mão de toda a sua glória, se humilhou, se tornando semelhança de homem. Foi obediente até a morte, morte de cruz, para que nos pudesse dar a vida eterna. Então essa menina, ela tem uma boa postura. Ela não guardou ressentimentos, ela não guardou mágoas, ela não gritava dentro daquela casa. Nós precisamos ser pessoas, meninas, homens, mulheres, obedientes, de boa postura. Precisamos ser relevantes, que o nosso testemunho fale antes de qualquer coisa. Jesus, Ele nos instrui. Ore por aqueles que perseguem vocês. Bendizei aqueles que estão falando mal de vocês. Falem bem deles. Faça o contrário do que o mal está fazendo a vocês. Faça aquilo que é bom, porque a recompensa, uma hora, ela chega. E nesse momento, eu encontro três dos 5 ideais. Nesse momento em que a menina, ela tem uma postura de anunciar a mensagem, de anunciar que havia um profeta, um homem de Deus, capaz de curar Naamã. Eu encontro 3. O terceiro, o quarto e o quinto. Reconhecerei a minha mordomia. Aquela menina, ela servia apesar dos pesares. Não foi para isso que Deus nos criou, nos chamou? Para servirmos a terra, os nossos irmãos, a Ele? O quarto, enfeitar-me-ei com boas obras. Não estava preocupada com as coisas daquele momento, com as coisas do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 vai dizer: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. No mundo há. Porque o que está no mundo, aquele que ama o mundo não ama a Deus. E o que está no mundo logo perece. Mas aquilo que está em Deus e que vem de Deus, aquele que segue em Deus, viverá eternamente.
Então ela se enfeitou com boas obras. E o terceiro, que é o quinto ideal, aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Eu vou, independente de onde eu estiver. Aquela menina não levantou a mão e disse: ai, eu quero fazer missão na Síria. Eu quero ir para longe dos meus pais. Ai, me escolhe. Não, ela foi arrancada com força. Ela não teve escolha. Mas mesmo assim, ela exerceu a responsabilidade da grande comissão que todos nós temos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas no original está no gerúndio, indo por todo mundo, pregando o evangelho. Enquanto eu estou indo pelo mundo, eu vou pregando o evangelho. Eu não perco tempo. Eu não espero uma situação perfeita. Eu não espero um momento perfeito. Enquanto eu vivo, eu anuncio que há um Jesus que veio a este mundo, que morreu, ressuscitou por amor a mim e amor a você. E Ele também quer te salvar, porque um dia Ele vai nos encontrar nas nuvens para o grande casamento. E é chegada a hora. Temos visto tudo que tem acontecido. Se hoje, amanhã, daqui a 100.000 anos, não sabemos. Mas a hora vem. E vai chegar. Vamos nos encontrar com o noivo. E nós temos, de fato, cumprido o ídio do Senhor? Essa menina, ela cumpriu. Ela não abriu mão. Ela falou daquilo que ela sabia. Então, o rei da Síria faz uma carta para o rei de Israel. E o rei de Israel entra em desespero. Agora, por acaso, eu sou Deus para poder curar um homem? Olha a proporção que tomou a mensagem dessa menina. Você tem uma mensagem aí dentro. Foi o Senhor quem colocou, o Espírito Santo habita em você. Há uma mensagem, você não tem noção de onde pode chegar a sua mensagem. Então fale, então viva, então faça. Deixa que o Espírito Santo sopre. E vá levando a mensagem até onde ela tem que chegar. A mensagem de uma menina passou por 2 pessoas de importância, 2 senhores, e chegou a 2 reis. Mas quando chega no rei de Israel, ele se desespera. Por acaso eu sou Deus? O que uma menina sabia, o que uma menina era capaz de saber, um rei não era capaz de saber. Mas por que essa menina sabia isso? Porque ela tinha os outros 2 ideais. Viverei em Cristo pela oração. Crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós sabemos os segredos do céu. A Bíblia fala que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E quem teme ao Senhor se relaciona. A melhor amizade que nós podemos ter é com Jesus. Ele nunca, nunca, nunca nos abandona. Ele nunca deixa de nos amar. Ele não solta a nossa mão. Às vezes nós que decidimos caminhar para longe de Jesus. Mas a melhor amizade, o melhor relacionamento que podemos ter é com Ele. Então que a gente cresça nesse relacionamento com Jesus. Ela não precisou chegar à posição de rainha como Esther. Ela não precisou receber a visita de um anjo como a jovem Maria. Ela não precisou de nada disso. Ela apenas abriu a boca. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias jovem, ele diz: ai, Senhor, ai de mim, porque sou uma criança. Eu nem sei o que falar. E Deus repreende Jeremias. Jeremias, não diga que você não sabe o que falar. Porque você vai falar. E o que sair da sua boca é pelo Espírito. E as pessoas vão dar crédito. Então você é uma mensageira.
precisa sempre anunciar e evidenciar a Cristo pelas boas obras, pela boa conduta, pela boa palavra, pela obediência aos pais, pela boa vestimenta, indo na contramão do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não entre no padrão, não entre na forma, porque quando te olhar não vão saber, ela é de Jesus ou ela é mais uma. Mas se nós, todos os dias, em todo momento, nos cobrarmos, exigirmos de nós uma postura fidedigna ao que Ele quer e ao que Ele merece, quando nós abrirmos a boca, aquele que parece estar perdido vai ser salvo. Todas as correntes e grilhões que o amarra vai ser quebrado e desfeito pela autoridade que há do nome de Jesus e pela palavra que saiu da nossa boca. Porque há em nós a luz de Cristo. O que a palavra nos diz? Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens. A luz para brilhar. Mas nós temos vergonha de falar de Cristo? Temos vergonha de ter uma postura, uma posição correta, porque está todo mundo indo para a direita? Ah, eu vou para a direita também. Ah, está todo mundo na fila do banco reclamando? Está todo mundo na escola falando mal da professora? Eu vou falar também. Eu vou lá na direção para falar também. Ah, está todo mundo fazendo bagunça, a professora saiu. Ah, eu vou lá também, vou zoar também. Não, você é uma mensageira do rei. Não se mistura com as coisas desse mundo. Nós não nos igualamos, porque um dia, quando nós estendermos as mãos, eles vão poder agarrar com segurança e dizer: nessa menina, nesse irmão, nesse homem, nessa mulher, há a luz de Cristo. Eu nunca ouvi ela ou ele falar mal de alguém, eu nunca vi reclamar, eu nunca vi murmurar. Quando eu passo em frente àquela casa, é uma paz, eu sinto uma paz. É possível, queridos, se nós nos posicionarmos diante do Senhor e dermos frutos onde Ele nos plantou. É hora da gente dar fruto. Já chegou um tempo. E se Cristo vier exigir algo de nós? Será que só vamos ter as folhas? Será que só vamos ter a aparência? Ou teremos alguma coisa para entregar ao nosso Mestre, ao nosso Cristo? A gente tem tanto recurso, tantas Bíblias. Eu fico apaixonada com tanta Bíblia que a gente tem, com panorama, ilustrado, Bíblia com anotação. Cada uma mais linda do que a outra, com flores. Meninas jovens, personalizando, vendendo, criando novos modelos de Bíblia. Inúmeras traduções fáceis para crescermos em sabedoria pelo estudo da palavra. Não dá mais tempo para a gente desperdiçar o tempo. Não dá mais tempo para a gente desperdiçar aquilo que o Senhor colocou em nós, porque uma hora Ele vai exigir. Cadê o talento que eu te dei? O que você fez com ele? Ela era uma menina. Não tem desculpa para nós. E aí, Naamã consegue chegar até o profeta. E ele é curado. Porém, muito mais do que ser curado de uma doença que não tinha cura, Naamã se rende a Deus. Naamã se converte ao Deus de Israel. Por causa de uma palavra. Ah, se o meu Senhor estivesse perante o profeta que está em Samaria. Uma simples palavra, mas existia conduta, existia exemplo, existia conhecimento daquela menina.
Que hoje a gente decida anunciar as boas novas, em tempo, em fora de tempo. Ser um exemplo no trabalho, em casa, na escola, na rua, no mercado, onde quer que seja, nas redes sociais. Divulga as coisas que tem da igreja. Evangeliza os pais. Imagina nós perdermos os nossos pais para este mundo. O meu pai, ele ainda não é batizado e eu sempre oro por ele. E todas as vezes que eu vou à casa dele, antes de ir embora, nós fazemos uma oração, crendo que ele vai se render ao Senhor e em batismo, e vai congregar numa igreja e também vai salvar a muitos. Porque imagina Naamã, um homem de tanta honra, de tanto conhecimento, depois que ele se converte, imagina quantas pessoas não ouviram falar que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel. E tudo começou na menina. Então, fale de Jesus. Então, viva Jesus. Qual é o nome da menina? Qual é o nome dessa menina que fez toda essa bagunça, que teve uma mensagem levada para longe? Qual é o nome dela? Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E por causa dessa menina, Naamã foi salvo. Naamã reconheceu a Deus. Que por causa de nós, meninas, que por causa de nós, homens e mulheres, outras pessoas nem precisam saber o nosso nome, mas que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Porque foi para isso que nós fomos gerados, criados, formados. Salvos em Cristo, para salvar outras pessoas. Qual é o valor de uma vida? Você tem uma mensagem poderosa, o suficiente para salvar alguém. Não pense que você é incapaz. Não pense que é novo demais ou velho demais, ou que a situação não é boa o suficiente. Espere, não espere até que as condições sejam favoráveis. Há alguém esperando por você. Há alguém esperando pela boa nova da salvação, que vai sair da sua boca, que vai sair do seu comportamento. Você recebe essa palavra nessa noite? Guarde de tudo que eu falei. Jesus Cristo é o suficiente e eu preciso anunciar o reino dele, para que outras pessoas sejam salvas. Amém? Você pode dar glórias ao Senhor?